Você já parou para pensar que as redações nota 1000 no Enem parecem iguais? O que esses estudantes colocam na introdução, desenvolvimento e conclusão que aproximam todos eles da nota 1000? O que não pode ficar de fora de uma introdução? O que os textos nota 1000 colocam no desenvolvimento? E a conclusão? O que não posso deixar de fora? Essas perguntas serão abordadas nesse vídeo. Fala, meu anjo! Espero que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. Bom, para começo de conversa, redação nota 1000 predomina 4 parágrafos. Todos eles com 6 a 8 linhas, é um limite bom de você colocar no seu texto. Sendo o primeiro parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Deve estar pensando assim, mas o que você está falando aí é muito simples e a gente já sabe. Não necessariamente. Dê uma olhadinha nesse gráfico para que você observe no Enem 2022 como que foi o desempenho dos estudantes. Observe aí que a grande maioria fica aí entre 400 pontos a 699 pontos. É uma nota muito difícil de você alcançar uma aprovação. Poucos estudantes conseguem tirar uma nota além de 800 pontos. Então o que nós vamos falar aqui hoje é básico, mas essencial para que você consiga aprimorar o seu texto. Então abra a sua cabeça e o seu coração, anota tudo aí bonitinho, porque eu vou trazer muitas coisas importantes para que você possa melhorar a sua redação. Sempre que eu faço essa pergunta em sala, o que não pode faltar numa introdução Enem nota 1000, alguns estudantes levantam a mão e mencionam o tema. Outros trazem a opinião, que é a mesma coisa que ponto de vista, tese, mas poucos falam sobre o repertório. Vamos fazer um parêntese aqui? Repertório é um conhecimento que ele vem por meio de um filme que você assistiu, ou um livro, ou uma série, ou um fato histórico, ou uma citação, ou dados estatísticos, ou uma pesquisa, ou um documento em que você faz o link, o elo entre esse repertório e o tema proposto. O Enem exige que o estudante faça isso 2 vezes na redação. E ele não aponta, o estudante deve fazer na introdução, o estudante precisa fazer no 3º parágrafo. Ele não fala isso. Quem é que diz isso? Os textos nota 1000. As redações nota 1000, quase todas apresentam nas primeiras 3, 4 linhas um repertório cultural. E fazem um link com o tema. Colocam a opinião sobre o problema e ainda deixam um encaminhamento argumentativo. Mas o que é isso, encaminhamento argumentativo? É quando o estudante dá algumas pistas do que ele vai discutir no desenvolvimento do texto. Ele não precisa aprofundar nada na introdução, mas ele deixa só ali um outro argumento no final ou causas do problema que ele vai abordar logo no desenvolvimento. Então não pode faltar na introdução repertório, o tema, a opinião e o encaminhamento argumentativo. Isso predomina nas introduções nota 1000 do Enem. Meu anjo, vamos ver na prática então como que isso funcionaria, essa estrutura mais ampla? O Enem 2021, que foi aplicado em 2021, lembrando aí o momento delicado que nós estávamos vivendo, da pandemia, saindo da pandemia, foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A gente sabe o quanto é importante a saúde mental e o quanto a falta dela prejudica inúmeros setores da nossa vida. E nós sabemos que na sociedade há muito preconceito, discriminação em relação às pessoas que de alguma forma possuem alguma doença mental. Nós sabemos que isso tem sido muito comum na sociedade que nós vivemos e reconhecer isso ajuda também a gente a diminuir o preconceito. Há um preconceito, há uma marca, há uma discriminação que a gente chama de estigma, um estereótipo. Isso é um problema, isso possui causas e também necessita de uma solução. Então esse foi o tema proposto para que os estudantes pudessem fazer. Nessa introdução nota 1000, vai ficar claro para você o que a gente tem conversado até aqui. Dê uma olhadinha na introdução. O filme O Coringa retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico. Observem que a estudante, ela fez uso aí de um repertório cultural. Ela foi buscar um filme que tinha algum aspecto que poderia ser relacionado com o tema.
Logo a seguir, o que ela traz? Essencial que ela possa fazer o link, a relação desse repertório com o tema. Com essa abordagem, a obra revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Ordinarmente, quer dizer o que? Atualmente, fora da ficção, muitos brasileiros enfrentam situação semelhante. Observe aí, meu anjo, ó. Ela trouxe o contexto, ela trouxe o repertório e fez o link com o tema. Isso é muito importante, muito importante. O que colabora para a piora da saúde populacional e para a persistência do estigma relacionado à doença psicológica. E ela não deixou de trazer, de colocar o tema completo que foi dado. E para finalizar, na terceira parte, ela tem que trazer uma opinião, não é isso? Vamos ver então. Dessa forma, por causa da negligência estatal, além da desinformação populacional, essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Então ela coloca a opinião dela e destaca duas causas. Esse problema, ele persiste no Brasil, ele é tão grave no Brasil porque o Estado é negligente e também porque a população não tem informação sobre isso. Essas duas causas contribuem para o estigma das doenças mentais no Brasil, para o preconceito que as pessoas têm em relação às doenças mentais. Resumindo então, nós temos aí repertório, que é a contextualização, nós temos o tema, a relação e principalmente a opinião com o encaminhamento argumentativo por meio das duas causas. E em relação ao desenvolvimento, meu anjo, o que não pode faltar? Lembra que nós temos 2 parágrafos para o desenvolvimento? Logo no início do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, começa com um conectivo. Tem que ser um conectivo que justifique o início dessa argumentação. Em primeiro lugar, primeiramente. Então observe que você vai escolher um conectivo a outros. Você vai escolher um conectivo que prepare o caminho para você apresentar o primeiro argumento. Esse primeiro argumento, nas redações nota 1000, ele é marcadamente uma causa. Primeiramente, é importante destacar que uma das causas principais desse problema, percebeu? Então, há uma preparação. Agora, um erro que os estudantes cometem constantemente. Eles colocam muitas causas no mesmo parágrafo, pensando que se trouxerem muitas causas, o texto vai ficar melhor. É o contrário, meu anjo. É importante destacar uma causa, explicar essa causa. Qual que é a relação dela com o tema, com o problema? Colocar um exemplo disso. Isso pode ser observado. Colocar aí um segundo repertório. Muitas redações nota 1000 utilizam o segundo ou o terceiro parágrafos para trazer um repertório novo, diferente do primeiro. Não posso colocar a mesma série ou o mesmo filme, um outro repertório. Só que agora ele vai exemplificar algo. Essa questão, esse problema, pode ser visto também no filme X, na série Y. Está presente também no livro. Então observe aí o estudante no D1, no segundo parágrafo do texto, ele trouxe um conectivo, ele trouxe uma argumentação por meio de causa, explicou essa causa, analisou essa causa, trazendo um exemplo e fazendo fechamento. Para isso ele tem de 6 a 8 linhas. É fácil fazer isso? É claro que não. Mas as redações nota 1000 se aproximam desse modelo, dessa forma. Elas não colocam muitas causas, elas explicam bem a causa que foi colocada, elas analisam, elas argumentam. Agora dê uma olhada no desenvolvimento 1. Colocou uma afirmação, olha a estrutura lá embaixo, um detalhamento e um fechamento. Vamos ver se ela fez isso? Em primeiro lugar, olha o conectivo. A negligência do Estado no que tange, no que está relacionado à saúde mental, é um dos fatores que impedem esse processo. Dê uma olhada que ela trouxe na introdução essa causa. Agora ela vai aprofundar, agora ela vai discutir. Observe que ela colocou aí em rosa essa causa e ela não vai acrescentar uma outra ideia, ela vai explicar. Ela vai discutir, analisar essa causa. Mas será que ela ocorre mesmo? Nessa perspectiva, a escassez de projetos estatais que visem assistência psicológica na sociedade contribui para a continuidade do estigma envolvendo essa temática. Escassez de projetos estatais está criticando quem, meu anjo? Claro que é o governo. Isso quer dizer o quê? Que o governo não está fazendo o que deveria. Isso quer dizer o quê? Que o governo é negligente.
Isso tem relação com o que ela apontou lá no final da introdução? Isso tem relação com a causa principal que ela iniciou o desenvolvimento? Então observe que ela está analisando. Agora vamos ver ela continuar essa análise, esses exemplos, a explicação. Dessa maneira, parte da população deixa de possuir tratamento adequado, mesmo tendo esse direito garantido pela Constituição Federal de 88. Olha o exemplo que o estudante traz. A Constituição Brasileira de 88 garante, inclusive, que todos devem ter acesso à saúde. Mas não é isso que ocorre. Olha o exemplo que ela está dando e aproveitou para colocar o quê? Um segundo repertório. Vamos lembrar do primeiro, lá na introdução? Coringa. E o segundo? A Constituição Federal de 88. O corretor bateu o olho e já percebeu 2 repertórios. Cumpriu, até o momento, aquilo que se espera do estudante. Isso fica evidente pela falta de investimentos estatais suficientes nessa área, o que resulta na piora da sua saúde mental e na sua exclusão social. Diante disso, inúmeras pessoas não recebem o tratamento que precisam. Observe então que o D1 trouxe o conectivo, trouxe a causa, explicou a causa, deu um exemplo ainda casando ali com a Constituição Federal, exemplificando, deixando bem claro que há uma negligência do Estado e dá um fechamento do parágrafo quando o estudante coloca o seguinte, que o problema então persiste. Observe que o tema novamente é utilizado. A causa ficou bem clara, há uma argumentação. O corretor percebe um projeto de texto que faz sentido e isso contribui para uma redação nota 1000. No D2, a mesma coisa acontece. O estudante vai ter que colocar um conectivo, acrescentar uma segunda causa, explicar essa causa, dar exemplos para essa causa e fazer um fechamento. Há necessidade de 2 argumentos diferentes no desenvolvimento. Há necessidade, meu anjo, de explicar, de analisar, de argumentar. Há necessidade de fazer o fechamento. Ao fazer isso, você está se aproximando muito de uma redação nota 1000 no Enem. Ao colocar essa estrutura em prática, você se aproxima muito daquilo que os estudantes que saem bem no Enem fazem constantemente. E a conclusão, meu anjo? Vamos dar uma olhadinha numa? Dê uma olhada nessa estrutura primeiro que não pode faltar. Conectivo, retomada, solução. Lembra disso? Vamos dar uma olhada então? Portanto, olha o conectivo. Poderia utilizar um outro. Qual? Muito bem, assim, logo, dessa maneira, desse modo. Excelente. Para diminuir o estigma associado aos transtornos mentais no Brasil, retomou o tema. É necessário, ou é importante, ou é fundamental, ou é essencial. 4 palavrinhas aí que você pode fazer uso. Não vai utilizar ao mesmo tempo, mas são palavras que você pode brincar com elas. É necessário que o Ministério da Saúde intensifique a criação de atendimentos psiquiátricos públicos com o objetivo de melhorar a saúde mental da população e garantir o seu direito. Observe que sempre que você vai colocar uma intervenção, você tem que pensar da seguinte maneira: a minha solução precisará apresentar quem vai resolver esse problema. Você vai olhar para suas causas. O governo, você criticou o governo? Claro, você falou que o governo é negligente, que ele não faz o que deveria, que consta na Constituição Federal. Então é evidente que há uma falta de informação na população. Então é claro que você, durante o seu projeto de texto, você está mencionando que o governo deixou de fazer algo. Então, quem que deveria resolver o problema? Claro que tem que passar pelo governo federal. Faz sentido? E quando a gente pensa em governo federal, a gente está falando também do Ministério. O Ministério da Saúde é um braço importante que trabalha junto com o governo federal. Então, por isso que o estudante coloca aqui, para diminuir o estigma associado aos transtornos mentais no Brasil, é necessário que o Ministério da Saúde faça o quê? O que ele vai fazer? Intensifique a criação de atendimentos psiquiátricos públicos com o objetivo de melhorar. Isso vai trazer quais benefícios? O objetivo de melhorar a saúde mental da população e garantir o seu direito, que foi questionado lá no texto na Constituição Federal. Para tal, é necessário um direcionamento. O que ele está falando aqui, o estudante? Mas como que isso vai ser feito? Eu já sei quem vai fazer, que é o Ministério da Saúde.
eu sei o que vai ser feito, que é intensificar a criação de atendimentos, eu sei quais benefícios e a finalidade isso vai garantir, vai trazer uma melhora e garantir o direito dessas pessoas. Agora, como isso vai ser feito? É necessário um direcionamento de verbas para a contratação dos profissionais responsáveis pelo projeto, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade para a sociedade. Você está vendo que o estudante aqui cumpriu os elementos necessários? A solução ela é concreta, ela é possível, ela é aplicável ou é um sonho delirante? Não, ela é aplicável. A solução ela traz quem vai fazer? A solução ela traz o que deve ser feito? A solução ela traz o modo como aquilo vai ser feito? Ela traz uma finalidade, o objetivo dessa ação? Ela detalha pelo menos um desses elementos? Ela respeita os direitos humanos ou é uma solução que propõe a ofensa ao próprio? Não, ela respeita os direitos humanos básicos. Meu anjo, ao fazer tudo isso, claro, o estudante se aproxima de uma nota excelente também na conclusão. E para ele fechar, ele coloca o seguinte: agindo dessa forma, a realidade excludente e discriminatória presente no filme O Coringa, lembra do Coringa, que foi citado lá na introdução, figurará tão somente nas telas dos cinemas e não mais na sociedade brasileira. O estudante aqui, ele colocou ainda algo extra, nem precisaria, mas ele deixou bem claro o seguinte, ó, você lembra, se nós agirmos, se essas ações forem colocadas em prática, no Brasil, nós teremos uma realidade diferente. E o problema ligado à discriminação, ao estigma, vai ficar somente na ficção, vai ficar somente nas telas do cinema, somente no filme O Coringa. Olha que bonito. Nesse caso aqui, ele só remeteu, ele só fez um link com o que ele já tinha citado lá na introdução. Qual a mensagem que ele está passando? Que ele tem um projeto de texto, que ele pensou o texto, que ele sabia, que ele selecionou as melhores ideias, que ele discutiu, que ele analisou. Ele precisa fazer isso aqui na conclusão? Não precisa. Ele poderia terminar o texto assim, ó, agindo dessa forma, certamente teremos melhores condições, com menos preconceito, o problema vai diminuir. Ponto. Mas o aluno quis ir um pouco além. Quem quer tirar 1000 pontos quer ir um pouco além. Então ele menciona que, agindo dessa forma, nós não teremos os problemas já citados e certamente teremos somente no cinema, na ficção, os problemas relatados. Então, assim, maravilhoso. Então, observe que na conclusão Enem Nota 1000, o estudante percorre esse caminho conectivo, retoma o tema, ação detalhada, concreta. O que é concreta? É uma ação que faz sentido na realidade. Eu não posso apresentar uma solução que não seja possível ser aplicada. É uma ação que respeita os direitos humanos. Você não pode propor uma ação que utiliza por meio da força, da tortura, da violência para resolver um problema, do preconceito, da discriminação. Então a conclusão precisa de conectivo conclusivo, de retomar o tema, de uma ação que respeite os direitos humanos, que seja concreta e que ao mesmo tempo detalhe quem vai fazer o quê, de que maneira, e isso vai trazer quais benefícios. Então repare aí que uma conclusão Enem Nota 1000 passa também por essas questões. Meu anjo, não há milagre. Uma excelente redação, ela é fruto de muito esforço, de muita dedicação. Leia as redações Nota 1000. Você vai perceber que há um modelo, uma estrutura, uma receita que todos que se saem bem fazem uso. É para você copiar essas receitas, esse modelo? Claro que não. Mas é para você se espelhar, verificar, colocar em prática, fazer, construir o seu texto com a sua cara, com a sua identidade, observando o que precisa ser feito em cada pedacinho do texto. Ao fazer isso, certamente você vai alcançar uma nota excelente no Enem. Combinado? Mais uma vez, ó, beijo bem grande e a gente se fala em breve. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, 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 go.